Você já andou sozinho no metrô de São Paulo, tarde da noite? As luzes piscam, o ar parece mais frio, e por um instante, você sente que não está só. Dizem que há alguém lá embaixo, um passageiro que nunca chegou ao seu destino. A lenda urbana que assombra os túneis de São Paulo começou muito antes do que você imagina. Lá em 1975, quando o metrô paulistano ainda era uma novidade, uma promessa de futuro. Mas para os trabalhadores da linha azul, o futuro parecia guardar segredos sombrios. Eles eram os primeiros a desbravar aquele labirinto subterrâneo. E com isso, os primeiros a testemunhar o inexplicável. Durante os turnos noturnos, quando o silêncio deveria reinar, coisas estranhas aconteciam. Ferramentas pesadas, que haviam sido deixadas em um lugar, simplesmente desapareciam, reaparecendo em outro canto do túnel, como se tivessem sido movidas por mãos invisíveis. Sussurros indecifráveis ecoavam pelas paredes de concreto, parecendo vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. E o mais arrepiante, o som de passos claros e distintos, seguindo os operários na escuridão. Mas quando eles se viravam, não havia ninguém lá. No começo, claro, tudo era tratado como brincadeira, cansaço, ou apenas a imaginação pregando peças na mente exausta. Afinal, quem acreditaria em fantasmas nos trilhos da maior metrópole do país? Mas essa descrença coletiva estava prestes a ser abalada por um evento que transformaria os boatos em uma lenda arrepiante. O dia em que um dos seus, simplesmente desapareceu. O homem no centro desse mistério chamava-se Renato. Ele era um trabalhador dedicado, conhecido por sua calma e por nunca reclamar das longas jornadas. Naquela noite fatídica, ele estava em seu último turno antes de uma merecida folga. A tarefa era simples: uma inspeção de rotina em um dos corredores de manutenção, um local úmido e mal iluminado que conectava duas seções do túnel. Seus colegas o viram entrar naquele corredor escuro, com sua lanterna em punho, e esperaram seu retorno. Mas os minutos se transformaram em horas, e Renato nunca mais voltou. As equipes de busca vasculharam cada centímetro daquele túnel por dias. Eles procuraram em cada fresta, cada galeria, cada recanto esquecido, mas não encontraram absolutamente nada. Nem um corpo, nem uma ferramenta, nem um único vestígio de que ele esteve ali. Renato havia se desvanecido no coração da cidade. Foi a partir daquela noite que os relatos mudaram. Não eram mais apenas sobre ferramentas sumindo ou sons estranhos. Passageiros e funcionários começaram a relatar algo muito mais concreto e aterrorizante. A visão de uma figura pálida, quase translúcida, parada sobre os trilhos. Um homem vestido com um uniforme antigo e desgastado do metrô, que simplesmente ficava ali, imóvel, observando os trens passarem com um olhar vazio. 7 anos depois do desaparecimento de Renato, em 1982, a lenda ganhou seu capítulo mais dramático. Um condutor experiente, acostumado à solidão da cabine durante a madrugada, viveu o maior susto de sua vida. Ao se aproximar da estação Sé, uma das mais movimentadas da cidade, ele viu algo que gelou seu sangue. Bem no meio dos trilhos, sob a luz fraca da plataforma, estava um homem, imóvel como uma estátua, com os braços ao lado do corpo e os olhos fixos no trem que se aproximava, como se esperasse o impacto. O condutor, em um ato de puro reflexo, puxou os freios de emergência com toda a força. O trem soltou um guincho metálico ensurdecedor, sacudindo violentamente, mas parou a poucos metros da figura. Desesperado, o motorista saltou da cabine, esperando encontrar um corpo, ou, no mínimo, alguém ferido. Mas quando seus pés tocaram a plataforma, ele se deparou com o vazio. Não havia ninguém. Os trilhos estavam completamente desertos. O homem havia desaparecido tão misteriosamente quanto apareceu. Com o passar dos anos, o fantasma do metrô deixou de ser apenas uma história contada por um ou outro funcionário. As aparições se tornaram mais frequentes e os relatos começaram a vir dos próprios passageiros, transformando a lenda em um medo real para quem usava o transporte à noite. Pessoas juravam ouvir murmúrios e sussurros indecifráveis momentos antes das portas do vagão se fecharem.
como se alguém estivesse falando bem ao lado de seus ouvidos, mesmo quando não havia ninguém por perto. Outros relatos, ainda mais perturbadores, descreviam a visão de um homem sentado sozinho no último vagão, sempre de costas. Ele nunca se movia, nunca olhava para trás. Apenas ficava ali, como um passageiro comum. Mas o ar ao seu redor era gelado, e a sensação de tristeza era palpável. A parte mais assustadora vinha no final da viagem, quando o trem chegava à estação terminal e todos desembarcavam. Aquele assento, onde o homem estava sentado segundos antes, estava invariavelmente vazio. Apenas o frio e o silêncio permaneciam. Em 2003, um segurança que trabalhava no turno da madrugada teve um encontro que ele jamais esqueceria. Sua rotina era patrulhar os túneis entre as estações, garantindo que tudo estivesse em ordem para o dia seguinte. Naquela noite, enquanto caminhava pelo corredor escuro e silencioso entre a estação São Bento e a Luz, ele sentiu aquela sensação que todos tememos, a de que não estava sozinho. Um arrepio percorreu sua espinha e ele sentiu uma presença gélida logo atrás de si. Com o coração na boca, ele se virou lentamente, iluminando a escuridão com sua lanterna. E lá estava ele. A figura era mais nítida do que em qualquer outro relato. Um homem pálido, com o rosto sujo de graxa, vestindo um uniforme azul antigo e desbotado, exatamente como os usados nos anos 70. Em uma das mãos, ele segurava um capacete de operário, visivelmente amassado. O fantasma o encarou com olhos vazios, desprovidos de qualquer emoção. E então, com uma voz baixa e arrastada, como um eco vindo de muito longe, ele disse: "O trem não deve parar aqui. Ainda não." Antes que o segurança pudesse reagir, gritar ou correr, a figura se desfez na escuridão, como fumaça. O que poucos sabem é que a história do fantasma do metrô não vive apenas na imaginação popular. Dentro dos arquivos da própria companhia, existem registros que dão um peso assustador à lenda. Documentos internos, relatórios técnicos que nunca vieram a público, falam de ocorrências inexplicáveis nas linhas mais antigas. Interferências elétricas que desligam luzes e equipamentos sem motivo aparente. Sensores de presença que são acionados no meio da noite em túneis completamente vazios. E o mais intrigante de tudo, imagens captadas por câmeras de segurança. Vultos translúcidos, sombras que se movem de forma anômala perto dos trilhos, manchas escuras que aparecem e desaparecem em questão de segundos. Os técnicos analisaram essas gravações diversas vezes e notaram um padrão bizarro. Em todas as imagens em que o suposto fantasma aparece, ele está sempre parado, sempre olhando na direção de um ponto específico do túnel. Um ponto cego, onde não há câmeras, onde não há nada. Ou pelo menos era o que eles pensavam. A verdade, ou o que pode ser a verdade, foi descoberta por acaso. Em 2010, durante obras de expansão e modernização da linha, os engenheiros se depararam com uma anomalia estrutural, no exato ponto para onde o fantasma parecia olhar. Escondido atrás de uma parede falsa, havia um pequeno espaço de concreto selado e esquecido pelo tempo. Uma espécie de câmara que não constava em nenhuma planta original. A curiosidade foi mais forte que o protocolo, e eles romperam o selo. A luz das lanternas revelou um pequeno cômodo empoeirado, cheio de entulho de construção. Mas, em meio aos detritos, eles encontraram algo que fez o sangue de todos gelar. Pedaços de um uniforme de trabalho antigo e um crachá de identificação de plástico corroído pelo tempo, mas ainda legível. Nele estava o nome Renato. A teoria é que, durante a construção original, um acidente ou um desmoronamento soterrou Renato naquele espaço, e o caso foi abafado. Desde a descoberta, o setor foi permanentemente lacrado, mas o fantasma, a alma de Renato, continua lá. Preso nos túneis, ainda esperando pelo trem que deveria levá-lo para casa, o trem que nunca chegou. Então, da próxima vez que você estiver no metrô de São Paulo, tarde da noite, e se encontrar sozinho em um vagão, preste atenção. Evite o último assento do último vagão
Dizem que às vezes ele se senta bem ao seu lado na escuridão entre as estações. E se você sentir um frio repentino e ouvir um sussurro baixo dizendo: "O trem não deve parar aqui, ainda não", não se vire. Apenas espere as luzes piscarem. Quando elas voltarem ao normal, ele terá desaparecido. Se você gostou desse mergulho nos mistérios urbanos, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos corajosos e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. E me diga nos comentários: você teria coragem de andar nesse metrô sozinho à noite? Obrigado por assistir e até a próxima.